Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 25 de agosto de 2022, são 8 horas da manhã. Lula no Jornal Nacional. Bolsonaristas pedem boicote à entrevista. Apoiadores avaliam que Bonner e Renata Vasconcelos foram agressivos com Bolsonaro e ironizam. Bonner vai sentar no colo do Nove Dedos e levar flores para ele. Nas redes sociais, bolsonaristas pedem boicote à entrevista do candidato Luiz Inácio Lula da Silva ao Jornal Nacional da TV Globo, marcada para esta quinta-feira, 25 de agosto. Com isso, os militantes pró-governo esperam minar a audiência da sabatina. A TV Globo espera que os eleitores de Bolsonaro assistam à entrevista do ex-presidente Lula para comparar o tratamento que Bonner e Renata darão ao candidato petista com o dado ao presidente. Não caia nessa, não dê audiência para a Globo lixo, não faça o que a emissora quer, recomenda um bolsonarista. Na minha opinião, nenhum bolsonarista deve assistir à entrevista do ex-presidiário, comentou outro. Bolsonaro foi o primeiro a encarar a bancada do Jornal Nacional nessa segunda-feira. Ciro Gomes foi o segundo a ser sabatinado na terça e os apoiadores do presidente se queixaram do tratamento desigual aos dois candidatos. Muitos pontuaram, mas foram as redes sociais que Ciro foi recebido de forma mais amena e respeitosa. Campanha de Bolsonaro prepara ofensiva nas redes sociais contra Lula durante o JN, diz também o Globo. A ideia é utilizar os canais oficiais e de aliados para, em tempo real, contestar as declarações de Lula, como explorar eventuais deslizes. A campanha de Bolsonaro, do PL, prepara uma ofensiva na internet durante a entrevista que Lula dará hoje ao JN. O fato aqui é que Lula tem um crédito na Globo e no Jornal Nacional por tudo que o Jornal Nacional fez contra ele em 2018, o que culminou com a sua prisão e com a consequente eleição de Bolsonaro. O Jornal Nacional tem uma dívida histórica com o ex-presidente Lula e essa dívida pode começar a ser paga hoje. E os bolsonaristas acreditam nisso. A estratégia de Lula para superar o Bolsonaro no JN, segundo o jornal Globo, é a de que a avaliação da campanha petista é que Bolsonaro não perdeu com sua participação no JN e que isso teria sido positivo para o presidente. Pronto para a final do campeonato, é assim que os aliados de Lula classificam seu estado de espírito para a entrevista que ele concede nesta noite ao Jornal Nacional. O momento é descrito por coordenadores da campanha como o espaço mais importante que ele terá na corrida eleitoral devido ao alcance que o programa tem entre o eleitorado. Para aproveitar essa visibilidade, a estratégia é focar na economia e seguir um tom pacificador, mostrando que não tem mágoas nem quer qualquer tipo de vingança. Integrantes do partido que participam da preparação de Lula para o JN afirmam que o ex-presidente vai insistir na agenda negativa do governo Bolsonaro, como aumento da fome, desemprego e inflação. A ideia de Lula é se colocar como opção capaz de reverter esse cenário e recuperar o Brasil. Questionado se o petista pretende usar o JN para fazer algum aceno aos evangélicos, onde tem encontrado dificuldade de crescer, integrantes da campanha falaram que o plano é não fazer recortes, a menos que seja provocado. Ou seja, o Lula não quer falar sobre e para um eleitorado específico. Ele quer falar para o conjunto da sociedade brasileira. Apesar de buscar um tom de pacificação, Lula também se preparou para rebater temas controversos, inclusive aqueles envolvendo as acusações que pesaram sobre ele na Operação Lava Jato.
Pastor aliado de Bolsonaro promete incendiar o 7 de setembro. Aliado de primeira hora de Bolsonaro, Malafaia tem dado tom de como o entorno do presidente pretende agir nas manifestações de 7 de setembro. Enquanto Bolsonaro é aconselhado pela ala política a seguir o script de personagem comportado, dada a proximidade com as eleições, e não atacar ministros do STF e do TSE, alguns no seu entorno têm se municiado de artilharia para partir para cima de Alexandre de Moraes. Crítico da operação policial autorizada por Moraes, que fez a busca e apreensão na casa de empresários bolsonaristas, Malafaia avisa que vai subir o tom e quer incendiar o 7 de setembro. Cana nele. E Bolsonaro tem manifestação mirrada em Belo Horizonte. Mais da metade da Praça da Liberdade, na região central-sul de Belo Horizonte, ficou vazia durante o discurso do presidente Jair Bolsonaro. Às 17h45, quando começou o pronunciamento do candidato, o movimento não passava da área onde fica o Coreto, no centro do espaço, embora a Alameda Travessia, corredor que liga as extremidades da praça entre a Avenida João Pinheiro e o Palácio da Liberdade, concentrasse maior número de apoiadores. E Lula já levou cutucada de Bonner e tietou Fátima em entrevistas ao Jornal Nacional, diz o UOL. O ex-presidente Lula estará no Jornal Nacional na noite de hoje para a sabatina dos candidatos ao Planalto. Ele é o terceiro a participar das entrevistas feitas pelos apresentadores William Bonner e Renata Vasconcelos. Esta será a terceira vez que Lula estará ao vivo na TV Globo. Nas eleições de 2002 e 2006, ele defendeu o Partido dos Trabalhadores de Denúncia e Corrupção e tietou a então apresentadora Fátima Bernardes pela cobertura do pentacampeonato do Brasil na Copa do Mundo e saiu pela tangente depois de levar uma cutucada de William Bonner pela falta de punição aos investigados no escândalo do Mensalão, segundo o UOL. De aperto de mão aos ataques, como a relação entre Lula e o Jornal Nacional ficou tensa. Um dia após ser eleito em 2002, o Lula escolheu o Jornal Nacional para conceder sua primeira entrevista após eleito. Ele foi recebido por William Bonner, que o cumprimentou e comandou uma edição especial do telejornal na redação da emissora em São Paulo. Na ocasião, o tom foi emotivo e Lula, inclusive, prometia revelar os nomes de sua equipe de governo em primeira mão para o telejornal, como relatou o jornal Folha de São Paulo à época. Ao longo do tempo, porém, a relação entre Lula e o telejornal foi ficando cada vez mais tensa. Lula no JN, deboche de apresentadores preocupa mais do que a Lava Jato. O Lula não está preocupado com eventuais perguntas sobre corrupção que vão ter que ser feitas, qualquer um faria. Mas o tom que essas perguntas vão ter é que preocupam a campanha de Lula. E ministros usaram voo da FAB para fazer campanha de Bolsonaro e inflar o Auxílio Brasil. Voos pagos com dinheiro público levaram ministros para promover o Auxílio Brasil, a maior aposta de Bolsonaro, e a presença deles não surtiu efeito, evidentemente. E a posse da nova presidente do STJ reunirá Moraes e Bolsonaro nesta quinta-feira. O presidente do TSE e Bolsonaro se encontram num momento de muita tensão. Vai sair faísca hoje. E o vice-PGR pede acesso ao conteúdo do processo que mira empresário bolsonaristas. A vice-PGR, Lindora Maria Araújo, que tem sido uma guardiã fiel dos interesses de Bolsonaro. Isso vai dar cadeia para meio mundo em 2023, inclusive o Aras. E o número de indecisos para a eleição presidencial é o menor já registrado até hoje. Em 2014, última vez em que houve uma candidatura pela reeleição, nível de indecisão era mais do que o dobro de hoje. O baixo número de indecisos nas eleições presidenciais desse ano é um dado que tem pautado discussões de especialistas.
Em 2014, o último ano em que houve uma candidatura em busca de reeleição, o número de indecisos no mês de agosto girava em torno de 49%, enquanto em 2022 esse número é de 22%. É Lula lá. Senhoras e senhores, agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.